Tudo começa em uma floresta sinistra, com árvores retorcidas e musgo escuro cobrindo tudo. O céu aqui é sempre nublado e escuro, transmitindo uma sensação constante de perigo. Então, vemos um jovem lutando por sua vida enquanto crava uma faca no peito de uma criatura monstruosa. O monstro baba algo nojento em seu rosto, deixando-o em uma situação bem difícil. Então, a fera abre sua boca gigantesca e cheia de dentes afiados para engolir o jovem por inteiro. Mas, de repente, um borrão vermelho voa para todo lado, mostrando que ele não conseguiu escapar. Nesse momento, o rapaz acorda assustado em sua cama, percebendo que tudo não passava de um pesadelo. Frio e suando, ele toca o próprio pescoço, sentindo uma dor tão real que era como se ele tivesse partido de verdade. O protagonista suspira, cansado, lembrando que vem sofrendo com esses mesmos sonhos ruins há 12 longos anos. Lá fora, o dia amanhece ensolarado e pacífico na cidade, um contraste completo com a noite do jovem. Mais tarde, ele é visto anotando as fraquezas das feras em um caderno para tentar sobreviver da próxima vez. Ele se levanta da cadeira, exausto, pensando que consegue lidar com a dor de ser ferido nessas ilusões. Seu quarto está cheio de anotações e equipamentos de treino, mostrando o quanto esse rapaz se preparou. No entanto, o que realmente desgasta sua mente é o simples ato de tentar dormir, já que o esgotamento é extremo. Assim que ele fecha os olhos no mundo real, é transportado de volta para aquele lugar terrível e cheio de criaturas. E se ele é derrotado no sonho, acorda na vida real com todo o impacto do que aconteceu por lá. Por causa disso, o jovem aperta o peito de dor, percebendo que uma noite normal de sono é impossível. A frustração toma conta de seu rosto enquanto ele resmunga sobre essa situação terrível que o assombra. Para evitar mais sofrimento, o guerreiro passou 12 anos treinando artes marciais e táticas de sobrevivência. E assim, ele avança furiosamente com sua espada, pronto para enfrentar os perigos deste pesadelo sem fim. Graças a todo esse esforço, ser derrotado e eliminado lá dentro se tornou cada vez mais raro. Mas, mesmo vencendo as batalhas, ele sabe que isso não resolve o seu maior problema. O guerreiro percebe que a questão principal ainda é a falta de um descanso de verdade. Por causa disso, o médico recomendou que ele tentasse encontrar um hobby ou algo que realmente gostasse para relaxar a mente. O jovem parece pensativo, tentando imaginar o que essa coisa especial para fazer poderia ser. Mas, olhando para cima, ele suspira, admitindo que seu único desejo agora é conseguir cair no sono. Com o rosto exausto, o lutador reflete que só queria uma noite de paz, pelo menos uma vez na vida. Mas, de repente, seu nariz começa a sangrar sem controle, do nada. Nesse momento, ele sente uma dor aguda no peito, enquanto cospe o líquido vermelho e sua visão fica completamente embaçada. Os olhos do coitado se arregalam, totalmente confuso sobre o que está acontecendo com seu próprio corpo. Sem forças, o jovem desaba no chão do quarto e uma grande poça vermelha se forma ao seu redor. Com isso, ele perde a consciência e fica ali, parecendo ter chegado ao seu limite absoluto. Mas, logo depois, o protagonista desperta, achando estranho que seu corpo parece leve e sua dor de cabeça sumiu. Olhando para as flores, ele nota a maravilhosa sensação de ter dormido bem pela primeira vez em 12 anos. O rapaz se pergunta se finalmente partiu dessa para melhor e foi para o paraíso. Ele continua a observar as folhas das árvores balançando enquanto tenta entender onde está. A floresta ao seu redor é exuberante e cheia de vida, com uma bela cachoeira ao fundo. No entanto, ao se apoiar nas raízes gigantes de uma árvore, ele leva um susto enorme ao reconhecer o ambiente. Os olhos do sobrevivente se arregalam ao perceber que este é exatamente o mundo de pesadelo onde ele sofreu por uma década. Nesse instante, um barulho repentino chama sua atenção, fazendo-o virar a cabeça rapidamente para ver o que é. Ele se esconde atrás de uma grande raiz enquanto um lagarto monstruoso passa por ali, procurando por uma presa. A criatura bizarra solta um rosnado aterrorizante, exibindo seus dentes afiados e sua língua nojenta. Ainda escondido, o jovem se lembra da quantidade de líquido vermelho que perdeu no mundo real antes de apagar. Com isso, o rapaz deduz que seus ferimentos foram graves demais e ele não conseguiu voltar em seu próprio quarto. E assim, o guerreiro se ajoelha e respira fundo, tentando manter a calma para pensar em seu próximo passo. Então, ele se levanta, entendendo que, se for derrotado neste lugar, não terá mais para onde retornar. Com um olhar determinado, o sobrevivente aceita que, a partir de agora, este pesadelo é sua nova vida. Observando a fera, ele sabe muito bem como as regras funcionam aqui e o que precisa fazer para viver. Pensando rápido, o lutador decide evitar o combate e planeja fugir para um lugar claro que os monstros odeiam. No entanto, ao tentar recuar, ele sente uma sensação muito diferente, tomando conta de toda a sua mente. Segurando o cabo de sua lâmina, o jovem fica confuso, tentando entender a origem dessa emoção repentina. Em vez de recuar, ele rapidamente saca sua arma e avança, sentindo zero vontade de fugir da batalha. O monstro lagarto percebe imediatamente o movimento, virando a cabeça, surpreso com a atitude do humano. De pé e armado, ele deduz que essa coragem recém-descoberta vem de estar bem descansado e em um corpo mais jovem. Sem perder tempo, a criatura bizarra dá um salto poderoso em sua direção, pronta para esmagar seu alvo.
No ar, a fera solta um rugido ensurdecedor, caindo como um meteoro para exibir toda a sua brutalidade. Segurando o cabo da espada com as duas mãos, o lutador sente cada músculo de seu corpo fervendo de energia. Com um leve brilho no olhar, ele concentra seus pensamentos em apenas duas coisas: lutar com todas as forças e vencer. Fazendo um movimento preciso devastador, o jovem atinge o grande lagarto de frente, derrubando a criatura instantaneamente. Sujando a roupa após o golpe, ele vira a cabeça com uma expressão implacável, mostrando que o jogo acaba de mudar. Com um impacto brutal, o corpo da criatura desaba no chão, levantando poeira por toda parte. O lagarto cai, derrotado, enquanto o jovem observa a queda da criatura de perto. No alto do céu, raios de luz começam a iluminar o ambiente escuro, sinalizando uma mudança. Sem perder tempo, o guerreiro sobe nas costas da fera e usa sua espada para abrir sua carcaça. Ele então corta uma parte estranha lá dentro, encontrando algo que emite um forte brilho azul. Segurando a esfera luminosa, o sobrevivente encara o item, tentando entender o que é aquilo. O jovem se pergunta se a coisa pode ser valiosa, já que atirou de dentro do monstro. Nesse momento, ele decide arriscar e morde o núcleo, sugando toda a sua energia. Depois disso, o lutador respira fundo, observando as árvores gigantes e a luz do sol lá no alto. Com um brilho intenso no olhar, o rapaz promete a si mesmo que vai sobreviver, custe o que custar. Mas, para que isso funcione, ele sabe que precisa seguir um objetivo principal antes de qualquer outra coisa. E assim, o protagonista corre o mais rápido que pode, cruzando a floresta com um foco intenso. Seu plano é seguir em direção à luz para encontrar um lugar seguro, longe da escuridão. Mais tarde, vemos o jovem tirando um belo cochilo, encostado em um galho de uma daquelas árvores. O vento sopra suavemente entre as folhas. Com o rosto sereno, o guerreiro aproveita cada segundo de descanso, mantendo os olhos fechados. Um leve sorriso aparece, mostrando como é bom finalmente poder dormir em paz. Então o lutador acorda revigorado e cheio de energia após mais uma noite de sono profundo. Olhando para o céu, as folhas continuam a voar enquanto ele se prepara para começar a caminhar novamente. Já faz um mês que ele está viajando, cortando o mato, deixando as sombras em busca de um novo destino. Olhando para a floresta, ele pensa que só porque sente vontade de lutar não significa que sairá caçando qualquer coisa. Escondido atrás de uma árvore, o jovem vê um morcego gigante devorando sua presa e acha uma loucura arriscar a vida sem motivo. No entanto, seu coração bate mais forte, mostrando que o impulso de entrar em combate é muito difícil de controlar. Com um leve sorriso, o sobrevivente reflete que só entra em ação quando aquela fome incrível bate, e assim ele avança, desferindo um golpe direto que derruba a criatura voadora em um piscar de olhos. O outro motivo para lutar é conseguir aquele núcleo brilhante escondido dentro das feras. O guerreiro então morde o item luminoso, sugando toda aquela energia misteriosa para seu próprio corpo. Limpando o rosto, ele percebe que engolir isso lhe dá a chance de absorver a força incrível desses monstros. Mais tarde, descansando em um tronco, o lutador entende que se adaptar a este mundo se tornou mais fácil usando esse método. Além disso, o rapaz mexe na bolsa de couro em sua cintura, lembrando-se de um detalhe muito importante. Em sua mão, vemos uma placa de bronze, indicando que o antigo dono deste corpo trabalhava como mercenário. O mais bizarro de tudo é que o protagonista consegue ler perfeitamente as palavras estranhas escritas no metal. Com os olhos arregalados, o aventureiro pensa rapidamente sobre o verdadeiro significado de encontrar um objeto como aquele. Isso prova claramente que existem outras pessoas vivas habitando algum canto deste universo perigoso. Retomando sua caminhada, o jovem finalmente encontra uma área da floresta completamente iluminada pela luz do sol. Mas, de repente, ele para de andar, fazendo uma expressão de total surpresa com algo no chão. Olhando para a grama, o jovem leva um belo susto ao notar uma estrutura de ferro escondida no mato. A engenhoca é uma armadilha gigante usada para capturar grandes predadores que passam por ali. Com o rosto sério, o explorador junta as peças, deduzindo o que essa descoberta realmente significa. Nesse instante, ele pula por cima de um tronco enorme, cheio de esperança de encontrar humanos por perto. Saindo de trás das árvores, o jovem finalmente encontra uma área clara e iluminada pelo sol. Olhando para baixo, ele tem a maravilhosa visão de uma pequena cabana de madeira construída no meio do nada. Seu rosto se enche de surpresa e esperança ao confirmar que aquilo realmente é uma moradia humana. Sem perder tempo, o jovem bate na porta aberta e espia lá dentro, perguntando se tem alguém em casa. Como ninguém responde, o explorador entra no local e percebe algo muito interessante sobre a mesa de madeira. Ele então toca a capa de um livro antigo e misterioso que possui aquelas mesmas letras estranhas. Folheando as páginas, o sobrevivente descobre que se trata de um grande registro sobre o reino dos monstros. Seu olho se arregala instantaneamente ao perceber a mina de ouro que acaba de encontrar. Lendo com atenção, o guerreiro nota que toda a história e os termos deste mundo estão escritos ali em detalhes.
Com uma expressão muito séria, o jovem deduz que ter aquele diário é uma necessidade absoluta para sobreviver. Mas, de repente, um passo pesado no piso de madeira chama sua atenção, quebrando o silêncio do lugar. Olhando para cima, ele vê um velho de cabelos brancos apontando uma besta mortal em sua direção. O idoso encara o invasor com muita raiva, exigindo saber quem ele é antes que atire sem piedade. O protagonista fica feliz por ver um humano, mas se pergunta se o velhote acha que ele é um bandido. Mantendo a calma, o rapaz levanta as mãos, explicando que apenas viu a casa e entrou por curiosidade. No entanto, o velho não quer conversa e diz para ele sair dali o mais rápido possível. Sem fazer movimentos bruscos, o lutador concorda com a ordem, mostrando que não quer arrumar confusão. Mas antes de sair, ele coloca a mão sobre aquele valioso guia de sobrevivência. Segurando o objeto, o viajante pergunta educadamente se poderia levar o item, prometendo pagar se necessário. Nesse momento, o idoso franze a testa desconfiado e pergunta o que o jovem faria se ele recusasse o pedido. Encarando o velho, o jovem pensa consigo mesmo que precisa muito daquele livro para sobreviver neste mundo. Com isso, o jovem move discretamente a mão para a cintura, preparando-se para sacar sua espada, se necessário. Nesse momento, o guerreiro reflete que se o velhote não cooperar, ele terá que se tornar um ladrão para conseguir o item. Ele salta para dentro do cômodo com a mão na arma. O velho continua a mirar sua besta carregada diretamente para o peito do rapaz, sem piscar. Observando a postura do idoso, o protagonista conclui que não sabe a força do inimigo, mas tem certeza de que venceria. No entanto, o caçador solta um suspiro pesado e abaixa sua arma, percebendo que a situação não precisa terminar em tragédia. O velhote entende que um bandido de verdade não pediria para ler um livro e se apresenta, dizendo que seu nome é Hector. Vendo que o homem baixou a guarda, o jovem relaxa sua postura e decide revelar que seu nome verdadeiro é Kim Woodin. Coçando a barba, o caçador acha o nome muito estranho, então o jovem sugere que ele o chame apenas de Jin. Com uma gota de suor no rosto, o viajante percebe que a pronúncia de seu nome original é complicada para as pessoas daqui. Em seguida, Hector segura o livro, avisando que o item é muito precioso, então o rapaz terá que morar ali para poder lê-lo. Mas com o pagamento pela estadia, o velho entrega o guia, pedindo apenas que o jovem ajude nas tarefas diárias. Com o acordo selado, a noite cai sobre a floresta e o sobrevivente finalmente tem um abrigo seguro para descansar. Mais tarde, uma panela de sopa quente ferve sobre o fogo, iluminando o interior da cabana com uma atmosfera muito aconchegante. O dono da casa diz para o garoto comer, provando que, apesar de ser um pouco ranzinza, ele está longe de ser uma pessoa ruim. Segurando o prato de madeira, o guerreiro fica encantado com o cheiro da comida quente que não via há muito tempo. Dando a primeira colherada, uma lágrima escorre pelo rosto do rapaz, que começa a achar que o velho é, na verdade, um anjo. No dia seguinte, o caçador se prepara para sair, e o lutador pergunta se ele vai demorar em sua missão. Com um olhar distante, o velhote segue para a floresta, focado em buscar vingança contra a fera que eliminou seu amigo. Observando o rosto tenso do caçador, o jovem percebe que o alvo de sua vingança deve ser uma criatura muito poderosa. Com isso, o velho deixa a cabana carregando sua arma, enquanto o rapaz fica para trás, pensando no perigo lá fora. Aproveitando o tempo livre, o protagonista devora cada página daquele registro, tentando aprender tudo sobre o lugar. A história conta que o desastre começou no Império do Norte, onde a ganância destruiu uma cidade inteira. O rei daquela época foi cego pelo desejo de poder, e acabou tentando abrir um portal proibido para outro mundo. Ele acreditava que encontraria a verdade absoluta lá dentro, mas acabou liberando uma força devastadora. Então, uma torre escura e cheia de olhos malignos surgiu no meio do reino, dando início ao verdadeiro apocalipse. De dentro dela, saíram massa de carne nojentas que se transformaram em monstros sedentos por vida humana. Em apenas 9 anos, essas feras tomaram conta de tudo, transformando o norte em um completo reino demônio. Para não serem eliminados, os humanos formaram uma aliança e ergueram uma barreira gigante para conter o avanço do mal. Terminando a leitura, o jovem fecha a capa do livro, sentindo o peso de toda essa tragédia histórica. Coçando o queixo, ele admite que as informações são úteis, mas percebe que algo não faz muito sentido. O texto diz que quanto mais fundo se vai neste território, mais fortes os monstros se tornam. No entanto, o guerreiro se lembra que as feras ficavam mais fracas à medida que ele se aproximava da luz, o que é muito estranho. Enquanto isso, na floresta, vemos o velho Hector correndo desesperadamente com sua besta, fugindo de algo. Na cabana, o jovem se pergunta quão fundo ele estava vagando antes de chegar a este refúgio seguro. O caçador respira com dificuldade, mostrando que a idade é um fator na hora de escapar de uma ameaça mortal. Atrás dele, uma matilha de lobos demoníacos avança com fogo nos olhos, pronta para despedaçar sua presa. O velho força as pernas ao máximo, tentando ganhar a distância dessas criaturas rápidas e letais.
De repente, um dos lobos salta para morder, mas o idoso desliza no chão, escapando por pouco de suas presas. O caçador tenta revidar, disparando suas flechas enquanto salta para trás para encontrar uma posição melhor. Mas o lobisomem é ágil demais e desvia dos tiros com uma facilidade assustadora. A fera mostra seus olhos vermelhos e dentes afiados, pronta para destroçar sua presa humana. Vendo que seus ataques não surtiram efeito, o velho xinga nervoso, sentindo que seu fim se aproxima. Ele acaba sendo jogado para trás e percebe o rapaz caminhando calmamente em direção ao perigo. Dina avança sem medo, segurando um facão enorme e com aquele brilho vermelho e sinistro no olhar. Desesperado, o velho grita para o garoto correr, pois aquela criatura é perigosa demais. No entanto, ignorando o aviso, o jovem salta por cima do idoso, sacando sua arma para iniciar seu ataque. Os olhos de Hector se arregalam em choque, olhando para cima, sem entender a atitude suicida do jovem. No ar, o protagonista se concentra completamente no alvo com uma expressão fria de quem sabe exatamente o que está fazendo. Ele então se impulsiona em uma árvore, usando uma força bruta que faz a madeira rachar. Voando alto sobre a floresta, o guerreiro prepara sua lâmina para desferir um golpe fatal. O monstro tenta reagir, erguendo suas garras gigantes para se defender do ataque aéreo. Mas a velocidade do humano é incrível, e a espada desce pesada como um relâmpago. Um corte vertical perfeito atravessa a defesa da fera, rasgando tudo em seu caminho. Com isso, o corpo do lobisomem é partido em dois, e o jovem pousa graciosamente no chão. Vendo seu líder ser eliminado em um instante, os outros lobos freiam bruscamente, aterrorizados. As feras recuam, rosnando baixo, percebendo que este humano é um predador muito superior. O velho soa frio e gagueja, completamente incrédulo com o poder incrível que acabou de testemunhar. Ao lado do monstro abatido, Jin limpa sua arma, provando que derrotar aquela fera foi fácil demais. O velho caçador encara o jovem com os olhos arregalados, sem conseguir dizer uma palavra diante daquela cena. Com o rosto borrado, o jovem se vira para ele, perguntando com deboche se aquela criatura era mesmo considerada forte. O veterano pergunta se o jovem realmente tem alguma dúvida sobre a força incrível de um lobisomem. Com um olhar muito sério, o caçador afirma que essas feras são incrivelmente poderosas e letais. O jovem apenas escuta o aviso com uma expressão calma enquanto processa a informação. Então, o guerreiro se vira para encarar o resto da matilha que surge por entre as árvores. Os lobos rosnam furiosamente, exibindo presas afiadas e olhos sedentos por uma boa briga. Mas o protagonista percebe que são cerca de 40 deles, e que um deslize seria o seu fim. Com isso, ele planeja focar no segundo no comando para destruir o moral de toda a matilha. Nesse momento, os olhos do jovem brilham em um vermelho intenso, mostrando sua sede por batalha. Identificando a maior criatura bem na frente, o lutador decide quem será sua primeira vítima. Ele então salta no ar com toda a força, envolto por uma aura sombria e ameaçadora. A fera encara o ataque com seus olhos azuis brilhantes, sentindo um instinto imediato de fim. O brilho vermelho do jovem parece perfurar a alma do monstro, deixando completamente paralisado. Percebendo o perigo real, a fera congela e começa a tremer de puro pavor diante do humano. De repente, os outros membros da matilha ficam confusos, sem entender a hesitação de seu líder. Sem pensar duas vezes, os predadores começam a fugir desesperadamente para salvar suas próprias vidas. Com isso, os monstros soltam ganidos de medo, enquanto correm o mais rápido que podem. Nesse instante, o campo de batalha fica vazio, enquanto os lobos desaparecem na mata densa. Ele observa a fuga em massa, segurando sua lâmina pesada e mantendo sua postura de combate. Surpreso, o velho Hector mal pode acreditar que animais tão corajosos fugiram sem lutar. Finalmente, o viajante reflete que o veterano realmente sabe como avaliar uma situação. O líder da matilha foge, soltando um ganido desesperado ao perceber que não tem chance contra o humano. Com a ameaça resolvida, o clima na floresta se acalma e os dois retornam para a segurança da cabana. Lá dentro, o veterano mostra a carcaça da fera, explicando que a recompensa por sua cabeça vale 40 moedas de ouro. Ouvindo o valor, o jovem pergunta curioso se isso é considerado muito dinheiro neste lugar. O velho confirma, dizendo que essa grana é suficiente para viver muito bem por cerca de 7 anos sem trabalhar. Mas o jovem fica chocado, pensando que um monstro tão fraco tem um valor de recompensa tão alto. Com um sorriso de canto, o aventureiro percebe que encontrou uma maneira muito fácil de ficar rico neste novo mundo. Ele reflete que só precisa caçar criaturas parecidas sempre que precisar de um trocado para encher os bolsos de ouro. Nesse momento, o rapaz conclui que a vida aqui pode ser muito mais tranquila do que seus últimos 12 anos. Então, o caçador começa a separar vários itens úteis, como peles e um mapa detalhado da região, para dar ao seu hóspede. O velho toca na pele do lobisomem, lembrando como aquela criatura era perigosa para as pessoas comuns da vila. Com isso, ele avisa ao jovem que pode vender o couro por um preço justo, e Jin pergunta se pode mesmo aceitar algo tão valioso, mas o velhote insiste, dizendo que o preço é justo, já que o garoto o ajudou a completar sua vingança pessoal. O velho estende a mão em um gesto de respeito, mostrando que reconhece o valor de seu novo aliado.
passado. Olhando nos olhos do jovem, o veterano agradece de coração por sua ajuda e deseja que se encontrem novamente no futuro. Os dois apertam as mãos, selando uma amizade improvável. O protagonista agradece por tudo que aprendeu ali e se prepara para continuar sua jornada rumo ao desconhecido. Lá fora, o sol ilumina o caminho, mostrando que um novo capítulo está prestes a começar para o viajante. Carregando seu novo equipamento, o guerreiro faz uma reverência de despedida enquanto o velho observa da porta. E assim, o sobrevivente segue pela estrada da floresta com o objetivo de explorar cada canto deste universo misterioso. O jovem continua sua caminhada enquanto uma criatura bizarra o observa do topo de uma grande rocha. Essa criatura tem chifres estranhos e olhos azuis brilhantes. A fera solta um rosnado baixo, mostrando que o perigo nesta região está longe de acabar. Então, o sobrevivente finalmente avista as grandes muralhas de madeira da chamada Vila Pioneira. De pé diante do portão, ele reflete que o lugar parece muito maior e mais organizado do que imaginava. Com isso, o jovem passa pelos guardas e entra na vila carregando todo o seu equipamento nas costas. Andando pelas ruas, o lutador percebe que o clima aqui é tenso e todos parecem prontos para uma briga. Nesse momento, vários homens musculosos e armados encaram o recém-chegado com olhares nada amigáveis. O protagonista se pergunta se toda essa desconfiança é só porque ele é um completo estranho na cidade. Ele conclui que, neste mundo cruel, as pessoas podem se tornar ameaças muito maiores que os próprios monstros. Mas, ignorando os olhares, o aventureiro avista a placa de uma taverna. Assim, ele decide entrar para buscar mais informações. O interior do local está lotado de mercenários bebendo e conversando sobre as missões daquele dia. O jovem cruza o salão, chamando a atenção de todos os presentes, que param para observá-lo. Chegando ao balcão, o taverneiro oferece uma cerveja gelada, enquanto o rapaz coloca sua mercadoria sobre a madeira. No entanto, ele recusa a bebida e pergunta diretamente onde pode encontrar um homem chamado Jacob. De repente, um cara sentado logo atrás dele se vira, curioso ao ouvir seu próprio nome ser mencionado. Este é Jacob, que se apresenta com um rosto malandro e uma expressão muito suspeita. O jovem explica que foi enviado pelo velho Hector para negociar a valiosa pele do lobisomem abatido. O comerciante fica completamente chocado ao saber que uma fera daquelas foi derrotada e trazida até ele. Vendo a confusão, o guerreiro decide não corrigir o homem, deixando que ele acredite que o veterano foi o herói da história. Os olhos de Jacob se arregalam ao perceber que se trata de uma pele de lobisomem genuína e muito valiosa. Os outros mercenários na taverna ficam impressionados, pensando que o velho Hector ainda é uma lenda. Com um sorriso malicioso, o comerciante percebe que tirou a sorte grande com essa mercadoria rara. Nesse momento, a ganância toma conta de seu rosto, enquanto ele planeja seu próximo golpe sujo. Então, vários brutamontes se aproximam, cercando o jovem para garantir que ele não tente escapar, mas o jovem encara a situação com total seriedade, percebendo que caiu em uma emboscada de bandidos. Jacob joga o item sobre os ombros e ameaça o rapaz, dizendo para ele desaparecer se quiser continuar vivo. Com isso, o aventureiro se sente traído, lembrando que o veterano realmente confiava nesse vigarista, mas o vigarista zomba, dizendo que isso é apenas um investimento para cobrir seus antigos prejuízos. Ele continua rindo enquanto segura o couro valioso, agindo como se já fosse dono de tudo. Nesse instante, o olho do protagonista brilha em um vermelho intenso, revelando uma fúria mortal. Ele aperta o próprio punho com força, se perguntando se realmente vale a pena se livrar desse lixo humano por um pedaço de couro. De repente, o vigarista joga o resto de sua bebida no rosto do jovem para humilhá-lo na frente de todos. Então o bandido diz para o garoto parar de se fazer de esperto e sair da taverna imediatamente. O lutador permanece em silêncio enquanto o líquido escorre por seu rosto e o ódio cresce dentro dele. Mas, logo em seguida, o rapaz se levanta da cadeira com uma aura pesada que assusta os que estão por perto. A caneca de madeira rola no chão, enquanto o jovem começa a caminhar calmamente pelo salão. Achando que o jovem se rendeu, o comerciante sorri, dizendo que aquela foi uma escolha muito inteligente. Mas uma batida repentina faz Jacob perder o sorriso e olhar para trás, completamente confuso com o barulho. Nesse momento, o protagonista atinge a estrutura da taverna com um golpe certeiro, mostrando que sua paciência acaba de se esgotar. Nesse momento, o jovem chama o vigarista pelo nome, enquanto gotas da bebida escorrem de seu cabelo. Com um olhar mortal, o protagonista avisa que, se o plano era enganar alguém, ele deveria ter mirado no pescoço e não nas costas. O comerciante trapaceiro fica sem palavras, percebendo que despertou a fúria de um oponente muito perigoso. O vigarista então ordena que seus capangas cuidem do rapaz, já que ele parece não dar valor à própria vida. Um dos bandidos avança gritando, enquanto tenta atingir o jovem com sua arma pesada. Mas o guerreiro reflete que eliminar tipos como esses não traria uma única gota de culpa ao seu coração. Com isso, ele bloqueia o ataque com facilidade, fazendo o metal colidir ruidosamente no meio do salão. Os olhos do Brutamontes se arregalam ao perceber que a força física desse recém-chegado é algo completamente fora do normal.
Nesse instante, o olho do protagonista brilha intensamente, indicando que seu próximo movimento será devastador. Com uma velocidade incrível, o jovem se move entre seus inimigos, desferindo golpes precisos e letais. Outro capanga tenta usar seu machado para esmagar o alvo, mas acaba errando o tempo do ataque. Ele acerta apenas o piso de madeira, enquanto o jovem já se posiciona para acabar com a luta de vez. Com isso, o lutador firma o pé no chão, preparando um movimento que ninguém ali consegue prever. Ele então chuta uma mesa pesada diretamente nos adversários que tentavam cercá-lo por trás. Um dos bandidos entra em pânico ao ver o objeto voando em sua direção. Sem tempo para escapar do impacto, o som de uma lâmina cortando o ar ecoa pelo local, enquanto o herói faz seu trabalho com maestria. Após o golpe brutal, o silêncio toma conta do cômodo e as marcas da batalha se espalham pelo chão da taverna. Com o rosto sujo e um olhar implacável, o sobrevivente encara o que restou de seus oponentes no local. Nesse momento, Jacob sofre e treme de medo, se perguntando de onde surgiu esse monstro em forma de gente. Ele percebe, desesperado, que mexeu com o cara errado e que pode acabar perdendo tudo por causa de sua ganância. Fazendo um movimento circular com sua espada, o jovem rompe a defesa do inimigo, espalhando marcas de combate por todo o piso da taverna. O guerreiro então avança com uma velocidade impressionante, atingindo o próximo oponente sem dar tempo para uma reação de defesa. Com um golpe direto, ele acerta o corpo de um brutamontes, que é arremessado para longe, sentindo o peso da força do protagonista. Mas o lutador não para por aí e gira seu corpo para desferir mais um ataque contra os mercenários que ainda restavam no local. A lâmina então atinge o último capanga, que cai derrotado, enquanto o silêncio volta a reinar num ambiente completamente destruído. De pé em meio aos seus adversários, o jovem mostra seus olhos vermelhos brilhando como uma fera pronta para continuar sua caçada mortal. Nesse momento, seu rosto exibe uma expressão de frieza extrema que assusta até o mais corajoso dos homens presentes. Desesperado, o comerciante trapaceiro começa a gritar para que todos corram, percebendo que o perigo está bem diante de seus olhos. Com isso, os poucos que ainda conseguem se mover fogem apavorados, tentando escapar do guerreiro implacável que os atacou. Mas o vigarista salta por uma abertura, sendo jogado para fora da taverna, em uma tentativa desesperada de salvar a própria pele. Caindo no chão de terra, o bandido olha para trás, tremendo de medo, enquanto tenta entender como as coisas deram tão errado para ele. De repente, seu olhar se arregala ao notar uma presença gigante e sombria que acaba de surgir no meio da vila silenciosa. Um lobo vermelho colossal aparece, rosnando furiosamente, e Jacob se pergunta o que uma fera daquelas está fazendo perambulando dentro da vila. O protagonista então salta por cima do comerciante caído, pousando firmemente entre o bandido e a nova ameaça que se aproxima dele. Encarando a fera, o jovem mantém sua postura de combate enquanto o vigarista se encolhe no chão sem saber para onde correr. Mas logo, o jovem fica com uma expressão pensativa, tentando reconhecer aquele animal bizarro que parece estar seguindo todos os seus passos. O lobo solta sons altos e agressivos, mostrando seus dentes afiados para tentar intimidar o humano que bloqueia seu caminho. Nesse instante, o sobrevivente percebe que este é o lobo batedor, que ele viu na floresta logo após sua última batalha. Com o olhar fixo, o lutador pergunta à fera se ela realmente viajou até aqui só para encontrar seu fim definitivo. Percebendo a aura pesada do jovem, a fera fica completamente paralisada, sentindo um calafrio terrível percorrer todo seu corpo peludo. De repente, a besta gigante começa a choramingar e se encolher no chão, agindo de uma maneira completamente inesperada. A criatura então começa a ofegar e abanar o rabo, com muita alegria, parecendo um cachorrinho carente. O lobo pula de um lado para o outro, mostrando uma empolgação incrível que deixa todos ao redor confusos. Os mercenários ficam paralisados e se perguntam o que deu nesse monstro para ele agir dessa forma. Mas o jovem observa a cena com desânimo, pensando que o comportamento desse vira-lata é simplesmente patético. A criatura então olha para o lutador com uma expressão de súplica, esperando receber um pouco de atenção. Nesse momento, Jacob e seus aliados permanecem boquiabertos com a súbita mudança de postura da fera selvagem. O protagonista então aponta para os bandidos e dá uma ordem direta, mandando o animal morder seus alvos. O olhar do lobo vermelho muda instantaneamente, tornando-se sério e pronto para cumprir a tarefa. Com um salto poderoso, ele se lança em direção ao primeiro capanga para mostrar que ainda é muito perigoso. A fera atinge o homem com toda sua força brutal, enquanto os outros observam sem reagir. Nesse instante, o monstro finaliza o serviço de forma rápida e eficiente, eliminando a ameaça em um piscar de olhos. Ele observa o resultado com satisfação e comenta que a fera fez um trabalho muito bom contra aqueles vigaristas. Com o rosto pálido, o vigarista se afasta apavorado, percebendo que sua situação se tornou realmente desesperadora. O animal então continua seu ataque contra o resto dos bandidos, garantindo que ninguém consiga escapar. Jacob tenta pensar rápido, buscando uma forma de sair vivo da enrascada que ele mesmo criou, mas o jovem o encara com desprezo, notando que o comerciante é um completo idiota por tentar enganá-lo.
O vigarista então se ajoelha e implora por sua vida, prometendo fazer qualquer coisa que o guerreiro mandar. Por dentro, o vigarista ferve de ódio e planeja uma vingança cruel assim que conseguir sair dessa situação. Nesse momento, a lâmina pesada atinge o chão bem ao lado de sua cabeça, fazendo-o tremer de pavor absoluto. Com o vigarista caído e sangrando muito, o jovem percebe que a situação desse trapaceiro é muito pior do que ele imaginava. Nesse momento, o jovem abaixa a cabeça, sentindo o gosto metálico de sangue, enquanto amaldiçoa mentalmente seu oponente. Com um olhar de pura malícia, o lutador se pergunta quem esse vigarista pensa que está tentando enganar agora. Uma memória então surge, mostrando o passado do herói, quando ele costumava se desculpar por tudo em um escritório comum. Lembrando de seu antigo trabalho, ele recorda quando o gerente da fábrica disse que a empresa estava passando por uma fase difícil. Sendo um cara bonzinho demais, o trabalhador apenas aceitou as desculpas, nunca imaginando que estava sendo enrolado o tempo todo. Com o passar dos dias, o pagamento que estava atrasado uma semana virou um mês, e depois 2 meses de espera. Tentando cobrar o que era seu por direito, o funcionário viu seu chefe aproveitando uma partida de golfe em vez de pagar suas dívidas. Mas o chefe preguiçoso se irritou, chamando o protagonista de garoto atrevido por simplesmente querer seu salário suado. Gritando com raiva, o homem disse que os jovens de hoje são egoístas e que todos deveriam se ajudar nos momentos difíceis da empresa. Voltando ao presente, o guerreiro encara o traidor no chão, sentindo o peso de ter vivido na miséria por tanto tempo. Ele se afasta enquanto o bandido segura o rosto ferido e solta um suspiro de alívio por ainda conseguir respirar. O comerciante fica chocado com a presença avassaladora do sobrevivente, que parece não ter um pingo de misericórdia. De repente, o sorriso doente surge no rosto do vigarista, revelando que ele ainda tem um truque sujo na manga. Rapidamente, o traidor saca uma adaga afiada e avança por trás, tentando acertar o alvo que parecia estar com a guarda baixa. Saltando com ódio, o vilão grita para que o jovem pereça enquanto tenta desferir um golpe fatal para acabar com a disputa de uma vez por todas. Percebendo o movimento, o jovem vira a cabeça, com seus olhos vermelhos brilhando, mostrando que já esperava por esse ataque covarde. Com uma calma impressionante, o lutador usa sua lâmina pesada para bloquear a adaga, deixando seu oponente sem saber o que fazer. Ele afirma que tipos como esse comerciante são os que mais enganam os outros, mas nunca sentem um pingo de remorso de verdade. Nesse instante, os olhos do vigarista se arregalam, sentindo um terror absoluto ao perceber que cavou sua própria cova diante do herói. O golpe corta o ar com uma força devastadora, enquanto o destino do traidor é selado de uma vez por todas no meio da vila. Com isso, o corpo sem vida do vigarista cai no chão, revelando que a justiça do herói raramente falha com alguém. Nesse instante, o olhar do jovem brilha intensamente, mostrando que não tem mais nenhum traço de hesitação em seu coração. Ele diz a si mesmo que nunca mais se deixará ser tratado como fraco ou como alguém que qualquer um pode enganar facilmente. O lutador então respira fundo e decide que é hora de focar em seu próximo passo neste universo completamente desconhecido. O lobo vermelho então aparece, carregando um saquinho de moedas na boca, agindo de forma muito prestativa e amigável com ele. Com um movimento rápido, o animal joga a pequena bolsa de couro no chão, despertando a curiosidade de seu novo comandante de batalha. Dentro da bolsa, o ouro brilha intensamente, provando que a recompensa pelo trabalho finalmente chegou às mãos do viajante. Observando a cena, o guerreiro se pergunta de onde a fera tirou tanta esperteza para agir como um verdadeiro saqueador profissional. O aventureiro então pergunta se a criatura deseja de verdade segui-lo em suas futuras missões e aventuras por este continente. Com um gesto de amizade, o jovem toca no pelo do animal, que fecha os olhos, sentindo a proteção e o carinho de seu mestre. Nesse momento, o contato gentil sela uma aliança inquebrável entre o humano e a fera, que agora são companheiros de equipe oficiais. Ao olhar para a fera, o protagonista percebe que ter um aliado como este será o grande diferencial para sobreviver neste mundo cruel. Chamando seu parceiro de muito esperto, o sobrevivente sorri pela primeira vez, sentindo que sua sorte está mudando para melhor. Com isso, o jovem diz que os dois vão se dar muito bem a partir de agora, enquanto se preparam para deixar aquele lugar. Assim, a jornada continua com novos desafios no horizonte, enquanto a história do caçador de monstros ganha um capítulo totalmente novo. O céu reflete a passagem do tempo, mostrando que o dia está prestes a amanhecer após uma noite cheia de vitórias e muitas descobertas. Agora em uma cama macia, o protagonista acorda se sentindo ótimo, com o corpo coberto por bandagens após as lutas recentes. Com uma expressão relaxada, o lutador conclui que seu sono foi simplesmente perfeito e que ele recuperou todas as suas energias. Nesse momento, ele se espreguiça com gosto, sentindo-se revigorado para enfrentar qualquer desafio perigoso que apareça em seu caminho. Lavando o rosto em uma bacia de madeira, o jovem tenta remover todos os vestígios das batalhas intensas que enfrentou recentemente. Com um suspiro profundo, o jovem sente o frescor da água enquanto relaxa seus músculos após ter eliminado seus inimigos. O guerreiro então reflete sobre o fato de que tirou a vida de várias pessoas pela primeira vez em toda a sua existência.
Mas o aventureiro se pergunta por que não sente uma única gota de culpa ou remorso pelo que fez na vila. Nesse momento, ele encara o vazio, tentando entender se sua mente está se tornando fria demais por causa deste mundo cruel. O herói reclama do Rei Demônio, porém a emoção de lutar contra humanos foi exatamente a mesma de quando caçava monstros na floresta. Com a mão no peito, o lutador sente as batidas fortes de seu coração e nota que algo muito estranho está mudando dentro dele. O caçador então observa seu próprio corpo, percebendo que sua essência está se transformando em algo completamente diferente de antes. Ele se questiona se foi atingido por alguma maldição bizarra ou se essa mudança é apenas seu instinto de sobrevivência. Falando alto. Com isso, o viajante caminha ao lado da fera gigante, pensando que sua nova vida será muito mais abundante e cheia de riquezas. Nesse instante, o jovem decide que vai apenas aproveitar o presente sem se preocupar com as regras de seu antigo mundo. Carregando o couro pesado, o protagonista finalmente chega aos arredores da quinta cidade pioneira para realizar seus negócios. O jovem então diz para o Lobo Vermelho ficar escondido por perto para não causar pânico entre os moradores locais. Andando pelas ruas, o sobrevivente procura a sede da Aliança da Ordem, onde planeja trocar sua caça por moedas de ouro. Ele reflete que precisa ser rápido para pegar a recompensa e se pergunta se deve continuar chamando seu aliado de vira-lata. De repente, o lutador avista o prédio da organização, enquanto um funcionário preguiçoso boceja na janela de atendimento. Chegando ao balcão, o aventureiro pergunta se aquele lugar é mesmo o local certo para tratar de assuntos sobre caçadas. Com um movimento brusco, o jovem joga a pele azul sobre a madeira, fazendo um baque seco que acorda o atendente na mesma hora. Nesse momento, o herói afirma com toda a seriedade que veio receber o pagamento pela eliminação da criatura selvagem. Mas o homem examina o material com desdém, dizendo que parece couro de cachorro, e manda o rapaz parar de brincadeira. Os olhos do funcionário se arregalam ao notar que o material jogado no balcão não é de uma criatura qualquer. O atendente então afirma surpreso que a pele pertence, na verdade, ao lobisomem genuíno e muito raro. Nesse momento, o homem pergunta, gaguejando, se o próprio jovem foi o responsável por derrubar uma fera tão poderosa sozinho. O jovem então confirma com total tranquilidade. O herói então espera, sentado em uma sala luxuosa, enquanto os responsáveis preparam pagamento por seu grande feito. Mas, logo, outro oficial entra no cômodo, pedindo desculpas pela demora na verificação da autenticidade do item valioso. Com isso, o homem entrega um saco pesado e cheio de ouro, confirmando que a derrubada do lobisomem é mesmo real. O guerreiro observa a quantia, pensando que essa soma é suficiente para ele viver sem trabalhar por cerca de 7 anos. Nesse instante, o brilho das moedas reflete nos olhos do caçador, que mal pode acreditar na fortuna que acabou de ganhar. Ele percebe que o tremor de segurar tanto dinheiro é muito diferente da adrenalina que sente durante suas caçadas mortais. Mas, de repente, o oficial chama a atenção do jovem novamente, parecendo ter algo muito importante para discutir com ele. O homem então pergunta se o aventureiro estaria interessado em aceitar uma nova missão especial em troca de mais ouro. Com isso, o protagonista demonstra interesse imediato e pergunta qual seria o próximo objetivo desta jornada perigosa. Nesse momento, o funcionário explica que uma criatura bizarra apareceu em uma pedreira próxima e está causando muitos problemas. O homem então diz que os trabalhadores estão apavorados e não conseguem minerar as pedras de sangue por causa do perigo. Mas por causa dessa paralisação, toda a economia da cidade está indo por água abaixo e o caos pode se espalhar. Ele avisa que essa criatura é considerada muito mais forte do que qualquer lobisomem que já apareceu por essas bandas. Mesmo assim, o oficial afirma que tem total confiança de que o jovem herói poderia dar um jeito nesse problemão. Com isso, o sobrevivente pergunta com um olhar sério qual é o nome e o tipo dessa fera que ele deve caçar. O homem então revela que o monstro se chama Crânio Louco e a recompensa por sua cabeça é de 70 moedas de ouro. Além disso, o jovem nota que já enfrentou esse monstro bizarro antes, enquanto visualiza o tamanho colossal da fera diante dele. O jovem então observa que o alvo possui um crânio resistente, que serve como uma armadura natural, protegendo toda a sua testa. A agressividade da fera é assustadora, sendo muito mais letal e forte do que qualquer lobisomem que ele já viu. O guerreiro então se recorda que levou um mês para superar esse desafio, pois foi derrotado 28 vezes no passado. Mas o oficial pergunta com apreensão se o herói realmente acredita que pode dar conta de uma criatura tão perigosa. Nesse momento, o aventureiro permanece em silêncio, apenas processando as informações enquanto mantém um olhar fixo no homem. O caçador então exibe um sorriso confiante, enquanto afirma que essa fera com certeza será sua próxima grande presa. O jovem chega à enorme pedreira onde o monstro Crânio Louco está causando sérios problemas para todos os mineradores locais.
Caminhando pela beira da escavação, o caçador reflete sobre como o trabalho parou por causa dessa fera, que é considerada muito perigosa. Observando a atmosfera sombria da mina, o jovem decide que é melhor terminar essa tarefa o mais rápido possível para sair dali. De repente, uma voz alta ecoa, pedindo para que o viajante espere um momento antes de continuar seu caminho para o fundo do local. Um mercenário de cabelos vermelhos então afirma que seu grupo chegou primeiro e que o recém-chegado deveria respeitar a vez de quem está na frente. Com um olhar nada amigável, o protagonista se pergunta desde quando existe fila para caçar monstros selvagens neste mundo maluco. Sentindo a tensão, o desconhecido fica sem graça e tenta mudar o tom da conversa para não irritar o lutador, que parece bem bravo. O capitão então sugere que o jovem se junte à equipe deles para que todos possam caçar aquela criatura bizarra juntos e dividir os riscos. O sobrevivente analisa a proposta, pensando que esperar o grupo terminar o trabalho seria uma perda de tempo gigantesca para seus planos. Mesmo que tenha que dividir o lucro, o guerreiro reflete que talvez trabalhar em equipe seja a escolha mais inteligente nesse momento. Mas ele mantém a guarda alta, lembrando que não é nada seguro confiar em pessoas desconhecidas neste lugar hostil e cheio de traidores. Nesse momento, o jovem pergunta por que eles querem um estranho no grupo, sendo que já tem muitos membros preparados para a luta. Com uma risada sem graça, o ruivo admite que prefere focar na segurança de todos do que no desempenho ideal de seus homens em campo. Encarando o jovem, o mercenário afirma com certeza que o recém-chegado parece ser um lutador incrivelmente poderoso e muito experiente. Percebendo o respeito repentino, o caçador pergunta qual é o motivo exato para esse cara desconfiar tanto de sua força real em combate. O líder do grupo, então, aponta para o lobo vermelho, enquanto uma moça loira acaricia a fera, sem demonstrar um pingo de medo. A mulher comenta que esses animais são conhecidos por serem independentes e que nunca viram seguir um humano de forma tão fiel. O herói fica chocado ao perceber que seu aliado desobedeceu a ordem de ficar escondido e apareceu na frente de todos por comida. Com isso, a fera devora um pedaço enorme de carne suculenta que recebeu da mulher, deixando seu dono com muita inveja da refeição. A criatura continua comendo com uma expressão de total satisfação, enquanto ignora completamente o olhar de desaprovação de seu mestre rabugento. O pedaço de carne suculenta cai no chão empoeirado enquanto o cheiro delicioso se espalha pelo ar da pedreira. A fera então olha para a comida caída e encara seu mestre com uma expressão de quem está oferecendo um banquete. Mas o jovem fica indignado com a audácia de seu aliado peludo, perguntando se a fera realmente acha que ele é um porco. A comida então começa a brilhar de um jeito tão tentador que fica difícil para o herói ignorar sua fome. Nesse momento, o lutador engole em seco, sentindo seu estômago roncar diante daquela iguaria que parece ser de um sonho. Ele se pergunta mentalmente quando foi a última vez que teve a chance de saborear uma refeição de verdade neste novo mundo. No entanto, o guerreiro logo se lembra de que um cachorro estava babando nela e que a comida está toda coberta de terra. Ele então reflete sobre sua própria dignidade humana e tenta resistir ao impulso de pegar o resto do chão. De repente, a mulher loira percebe a situação e oferece um pedaço de carne novinho em folha direto de sua bolsa de suprimentos. O caçador fica completamente surpreso com o gesto gentil de sua nova conhecida, enquanto seus olhos brilham de pura alegria. Nesse instante, ele vê a moça como se ela fosse uma verdadeira deusa que desceu dos céus para salvar sua vida. Com isso, o bando de mercenários começa a entrar nas cavernas escuras da mina para iniciar a operação de caça. Saboreando cada pedaço, o jovem nota que o tempero é incrível e muito superior às coisas horríveis que costumava comer. A jovem então comenta que eles ainda não se apresentaram formalmente e decide puxar o assunto com o recém-chegado. O capitão de cabelos vermelhos se identifica como Jonathan do grupo Marlin Negro, enquanto a mulher diz que seu nome é Claire. O protagonista então quase revela seu nome verdadeiro, mas decide ser chamado apenas de Jim para manter um certo mistério. Jonathan sorri confiante, anunciando que eles finalmente chegaram ao local exato onde o crânio louco costuma aparecer. Com o comando do líder, os especialistas em armadilhas começam a preparar as redes pesadas para prender o monstro. O ruivo então chama sua parceira para se posicionar e iniciar o combate, que promete ser muito difícil para todos. Nesse momento, uma aura brilhante envolve o campo de batalha, deixando o jovem impressionado com o poder que está surgindo ali. O jovem então observa a maga flutuar enquanto um brilho esverdeado e várias penas mágicas surgem ao redor do local. Com isso, um círculo de luz aparece sobre o livro antigo, revelando que esse poder é algo mencionado apenas em lendas. Nesse momento, a moça fecha os olhos e pede uma bênção especial para proteger todos os seus aliados nessa terra perigosa. O efeito da magia passe de pena, então, atinge o capitão, deixando-o envolto por uma aura de velocidade impressionante. Ele exibe um olhar muito determinado ao sentir que seu corpo se tornou tão leve que parece que poderia voar pela pedreira. A loira então avisa que o guerreiro tem apenas de 3 a 5 minutos para realizar a manobra arriscada contra o alvo. Com o brilho verde em seus pés, o líder do grupo se prepara para atrair a fera em direção ao local da emboscada.
De repente, o Ruivo dispara em uma corrida frenética, enquanto os outros membros do grupo observam sua partida. Jin percebe que seu companheiro se tornou muito mais ágil e reflete que a feitiçaria deste mundo é realmente algo muito interessante. O lutador se pergunta se também poderia aprender a usar esses truques místicos se decidisse estudar com o mestre, mas um dos homens grita, avisando que não há tempo a perder, pois o monstro crânio louco está se aproximando. Os mercenários então seguram com força as cordas da rede no topo das rochas e esperam o momento certo para atacar. O protagonista observa o plano de encurralar a fera e descarregar todo o seu poder nela, achando que a ideia faz sentido. Mesmo assim, ele mantém uma expressão séria e se pergunta se essa estratégia realmente vai funcionar contra um monstro tão bruto. Nesse instante, a criatura colossal com chifres imensos surge das sombras e começa a perseguir o homem, que serve de isca. Gritando com todas as forças, o comandante ordena que a equipe da armadilha se prepare para capturar o inimigo feroz. A fera salta com raiva, mostrando os dentes afiados, enquanto o capitão usa sua nova agilidade para desviar do golpe fatal. Os soldados gritam de pavor ao confirmarem que o demônio das rochas finalmente se revelou para todos os presentes. Com um movimento coordenado, a rede gigante cai sobre a fera, que ruge furiosamente, tentando se libertar das cordas resistentes. Nesse momento, todos os homens puxam as amarras com força para prender o oponente no chão e garantir que ele não escape. O capitão Jonathan então ordena que a equipe de lanças ataque com tudo o que tem enquanto a fera se debate desesperadamente dentro da rede pesada. Os guerreiros se posicionam rapidamente, erguendo suas armas pontudas para desferir o primeiro golpe contra o inimigo. Nesse momento, os soldados atingem a fera por entre as cordas, tentando perfurar a pele grossa desse demônio das rochas. Com isso, o monstro solta um rugido de pura raiva, mostrando que o ataque só o deixou ainda mais furioso e perigoso para o grupo. Vários homens então começam a perder o equilíbrio ao tentarem segurar o peso incrível da criatura que luta para se libertar. Os olhos do oponente brilham em um vermelho mortal, revelando que sua força é muito superior ao que os mercenários imaginavam. Observando o caos, o jovem percebe que as coisas não estão saindo como planejado e que o perigo só aumenta para todos. Nesse momento, a fera começa a arrastar os soldados pelo chão de terra, destruindo completamente a formação de defesa. Jonathan grita para que segurem as cordas com firmeza, mas seus aliados caem um por um diante do poder bruto desse imenso adversário. A criatura então ruge novamente com uma fúria incontrolável, rasgando as amarras que deveriam manter seu corpo preso ao chão. Os olhos da fera mostram uma sede de sangue assustadora, indicando que seu próximo alvo será qualquer um em seu caminho. De repente, o gigante de pedra se lança para a frente em um salto rápido, ignorando completamente o bando de mercenários que tentava cercá-lo. Claire observa o ataque com uma expressão de puro terror, sentindo que sua vida está em perigo real neste exato momento. A maga então tenta recuar, mas percebe que o inimigo é rápido demais e que não tem tempo para preparar um novo feitiço de defesa. Mas o jovem protagonista aparece do nada e se posiciona bem na frente da moça para protegê-la do impacto mortal que estava por vir. O guerreiro desliza os pés no chão, sentindo a pressão esmagadora do avanço do inimigo enquanto mantém sua postura de combate firme. Com uma força sobre-humana, o caçador agarra o chifre imenso da criatura, parando seu movimento na mesma hora. Nesse instante, o rosto do herói fica a centímetros dos dentes afiados da fera, que ruge furiosamente por ter sido parada por um humano. Desesperada, a loira avisa que Jin está em perigo, mas ele parece não se importar com a proximidade do fim iminente. O jovem então olha por cima do ombro e diz para sua companheira não se preocupar, pois ele tem a situação sob total controle. Com isso, o jovem encara os olhos vermelhos da fera enquanto afirma que sabe exatamente o que fazer contra este oponente. Nesse momento, o olhar do caçador brilha intensamente, revelando que ele conhece o segredo para destruir o terrível monstro de uma vez por todas. Segurando as presas da fera com força bruta, o lutador encara seu oponente com total firmeza. Nesse momento, ele se afasta rapidamente para evitar ser esmagado pelo peso colossal daquela besta selvagem. Desferindo um golpe veloz, o jovem tenta encontrar um ponto fraco na defesa natural do monstro gigante. Com um olhar muito focado, o caçador prepara sua próxima manobra mortal enquanto segura sua lâmina afiada. O herói então atinge o alvo com uma precisão cirúrgica no meio da batalha intensa. Ele reflete que, apesar de ter ficado mais forte, a resistência desse inimigo ainda é algo que o surpreende. Rugindo com muita raiva, o crânio louco mostra que não vai cair tão facilmente diante do humano. Percebendo o perigo imediato, o jovem desvia de um ataque lateral que poderia ter encerrado sua jornada. De repente, a maga loira usa seus poderes para enviar um auxílio místico na direção de seu novo aliado. Envolto por luz e penas mágicas, o protagonista sente um vigor renovado percorrer cada músculo de seu corpo. Com isso, o aventureiro percebe que seu peso diminuiu significativamente, facilitando seus movimentos rápidos pelo campo de batalha. Nesse instante, um sorriso confiante surge no rosto do guerreiro. Vendo a coragem do jovem, o capitão Jonathan e seus homens afirmam que vão ajudar no combate final. Mas o jovem ordena que todos fiquem para trás, pois prefere resolver essa situação perigosa sozinho.
a energia mística continua a circular ao redor do lutador, garantindo que ele mantenha sua velocidade máxima. Correndo com determinação, o sobrevivente avança contra a fera gigante para colocar seu plano secreto em ação. Ele reflete que existem apenas alguns detalhes cruciais que o mestre precisa saber para derrotar esse tipo de fera. Apesar de parecer imbatível, o lutador nota que essa criatura não passa de um tipo de javali bem grande. Embora a fera seja muito rápida em linha reta, ela tem uma dificuldade enorme para mudar de direção bruscamente. Usando essa fraqueza óbvia, o jovem planeja prender o oponente contra as rochas para garantir sua vitória definitiva. Jin salta com toda a força em direção à fera, enquanto desvia com facilidade de suas investidas mortais. A pata do monstro então escorrega no chão liso da mina, e a fera perde completamente o equilíbrio. A criatura colossal então se choca com força contra as rochas, levantando uma nuvem de poeira por toda parte. O jovem percebe que o feitiço deixou muito rápido, e agora ele consegue se mover sem nenhum esforço. Nesse momento, o lutador analisa as presas afiadas do inimigo e percebe que elas funcionam como armas naturais, mas ele sabe que seu facão não cortaria aquele osso duro, então precisa de uma estratégia diferente. Com isso, o jovem decide focar seu próximo golpe no focinho da fera, que é sua parte mais sensível. Desferindo um corte poderoso, o herói atinge o alvo em cheio, fazendo um líquido voar enquanto o monstro grita de dor. O sofrimento da criatura só aumenta, tornando impossível para ela continuar atacando o guerreiro com a mesma força. O protagonista então aproveita a brecha e salta novamente para finalizar o trabalho de uma vez por todas. A lâmina rasga a pele grossa do oponente e o impacto faz o chão tremer sob os pés do caçador experiente. Com um movimento certeiro, ele desfere mais um ataque brutal para garantir que o inimigo não consiga se reerguer. Nesse instante, o jovem gira seu corpo no ar e completa a sequência de golpes com absoluta maestria. Ele exibe um olhar vitorioso enquanto a poeira baixa, revelando o resultado devastador de toda a luta. Jonathan e Claire então saem correndo da caverna, completamente preocupados com o que poderia ter acontecido. Mas, ao chegarem ao local, os mercenários ficam chocados ao ver apenas escombros e um silêncio total na pedreira. Nesse momento, a moça procura desesperadamente por seu aliado, tentando encontrar qualquer sinal de que seu amigo está bem. De repente, o lobo gigante emerge por entre as rochas com uma expressão muito calma, agindo como se nada tivesse acontecido. Os companheiros olham para o animal, completamente confusos, enquanto tentam processar a situação bizarra diante deles. Finalmente, a fera solta um longo bocejo, mostrando que a luta acabou rápido demais para seu gosto refinado. O jovem retorna para o grupo enquanto seu companheiro animal o segue de perto, observando os arredores da mina. Com o rosto sujo, o jovem reflete que não poderia simplesmente deixar a essência da fera para trás depois de tanto esforço. O aventureiro então anuncia que o monstro foi eliminado, mas os mercenários não reagem de forma alguma à notícia do herói. O vira-lata gigante então fareja a carcaça da presa, que agora não passa de um monte de carne sem vida no chão. Chocado com a vitória, o capitão afirma que nunca viu ninguém derrotar um perigo daqueles completamente sozinho em campo. Mas, de repente, o lobo vermelho solta um rosnado baixo, sentindo uma nova presença estranha surgindo das sombras. Com isso, os companheiros de equipe ficam alertas, tentando entender o motivo da agitação da fera peluda naquele momento. Nesse momento, outro javali gigante emerge de um túnel escuro, revelando que o problema não acabou por completo. A criatura encara os humanos com olhos vermelhos e presas afiadas, mostrando que está pronta para defender seu território. Desesperado, o ruivo grita para que todos se preparem para o combate, pois um segundo inimigo acaba de surgir diante deles. Mas a loira pede para que todos esperem um momento, pois notou um detalhe muito importante. A fera então caminha lentamente, revelando que está acompanhada por dois filhotes pequenos, que parecem muito assustados com eles. Os pequenos soltam sons suaves e fofos enquanto se escondem atrás das pernas enormes de sua protetora, buscando alguma segurança. Com um olhar triste, o animal maior solta um gemido baixo, como se estivesse apenas tentando proteger sua amada família. Nesse instante, o protagonista observa a cena em silêncio, tentando decidir se a situação realmente exige mais violência. Gentilmente, a mãe Javali começa a guiar seus pequenos para longe da confusão, mostrando que não quer iniciar uma briga agora. Todos os presentes observam a retirada em silêncio, enquanto a atmosfera pesada de batalha começa a se dissipar lentamente da pedreira. Jonathan se pergunta se a criatura está mesmo indo embora e desiste de atacar ao perceber que não há mais perigo real. Claire comenta que a fera provavelmente só queria criar seus filhos naquele lugar e sente um pouco de pena da situação. Finalmente, o herói observa a partida da família, pensando que pelo menos eles decidiram ir embora sem causar mais problemas irritantes.
A noite cai sobre a quinta cidade pioneira enquanto a lua brilha no céu, iluminando todos os telhados das casas da vila. Nesse momento, as luzes de uma taverna local brilham, indicando que o bando de caçadores finalmente retornou de seu trabalho duro. Lá dentro, o capitão Jonathan comemora com todos os seus homens, dizendo que ninguém se feriu e que a caçada foi um grande sucesso. Com um sorriso enorme, o Ruivo afirma que chegou o momento mais esperado da caçada, a hora de receber o pagamento suado. Os mercenários então gritam de alegria, celebrando o fim da missão perigosa enquanto se preparam para encher os bolsos de ouro. Mas a jovem Claire observa os sacos de moedas e nota que a quantia parece ser muito maior do que as 70 moedas combinadas. O comandante então ri com vontade, explicando que o valor extra é resultado de uma pequena confusão que ele mesmo criou no balcão de entrega. Ele diz que havia 2 monstros no local, além dos filhotes, e que a missão foi muito mais perigosa do que o informado anteriormente. Com isso, o líder grita que conseguiu arrancar 110 moedas de ouro dos contratantes, deixando todo o seu grupo muito empolgado. Mas o protagonista permanece em silêncio, se perguntando como eles receberam por uma fera que nem sequer enfrentaram de verdade na caverna. Nesse momento, o homem malandro faz uma expressão suspeita e confessa que contou uma pequena mentira para valorizar o esforço de sua equipe. Os guerreiros riem e fazem um sinal de positivo, concordando que se ninguém descobriu a mentirinha, então o que o capitão diz é a verdade. O jovem então suspira, pensando que esse grupo de aventureiros é realmente um bando muito interessante e nada convencional. De repente, o Ruivo coloca a mão no ombro do herói, chamando sua atenção para discutir um assunto muito sério sobre o pagamento. Ele anuncia para todo o salão que decidiu dar metade de todo o lucro da missão para seu novo aliado de combate. Surpreso, o jovem pergunta se ele vai mesmo receber metade de tudo, já que só ajudou no final da luta contra a fera. Mas o capitão afirma com seriedade que, se não fosse pela ajuda do recém-chegado, todo o grupo teria perecido inutilmente naquela pedreira. Com isso, o veterano pede para que o rapaz aceite o dinheiro de coração feliz, pois ele merece cada centavo daquela valiosa recompensa. Os outros membros da equipe concordam felizes e fazem um sinal de positivo, mostrando que respeitam muito o talento desse guerreiro. Coçando o rosto, o aventureiro reflete que, entre a magia e as armadilhas, ele foi de fato uma peça fundamental para o sucesso total da missão. Segurando uma caneca de bebida, o jovem percebe que nem todas as pessoas neste novo mundo são ruins. O capitão então ergue sua caneca com muita empolgação, anunciando que a rodada desta noite é por conta dele. Com isso, todos os mercenários começam a beber e a comemorar, celebrando a vitória daquele dia cansativo, mas o protagonista percebe a moça loira passando por ele e fica curioso com sua atitude no meio da festa. O jovem então pergunta para onde a mulher está indo, e ela responde com um sorriso que vai praticar feitiço. Ouvindo isso, o herói fica completamente surpreso, tentando entender o motivo de tanto esforço àquela hora. Já do lado de fora, a maga se senta no chão sob a luz da lua cheia, enquanto uma energia mística surge. Nesse momento, a mulher fecha os olhos e se concentra profundamente, deixando uma aura azulada fluir pelo ar. Escondido atrás de uma árvore, o lutador observa tudo, refletindo que a moça deve estar exausta após a batalha. Com um olhar muito pensativo, o guerreiro analisa o poder brilhante e fica maravilhado com a técnica. O aventureiro então se pergunta se não seria uma ótima ideia tentar aprender magia no futuro também. O aventureiro pergunta se pode aprender feitiçaria enquanto carrega uma rede pesada, e a loira concorda, muito animada com a ideia. Surpreso com a facilidade, o herói ouve a maga dizer que já estava querendo lhe dar algum tipo de presente de qualquer forma. A mulher então afirma que lhe salvou do perigo, diferente de certa pessoa, e que por isso terá muito prazer em lhe ensinar os feitiços. Jogando na cara do capitão, ela reclama que o grupo não sabe proteger seus aliados, mas que o novato é muito diferente de todos eles. No entanto, o Ruivo interrompe a conversa, avisando que magia não se aprende tão rápido e o grupo precisa deixar a vila em 2 dias. Irritada, a moça sugere que o guerreiro viaje com eles, mas o comandante questiona por que um caçador tão forte viajaria com o grupo deles. Com isso, o líder abraça o jovem, dizendo que o lutador corajoso prefere ficar sozinho e seria muita falta de educação interferir em sua jornada. Nesse momento, o protagonista reflete que não tem nada para fazer e sente que o mercenário está o forçando a agir com orgulho sem motivo. O herói então decide mentir um pouco e pergunta qual o próximo destino da equipe, ouvindo do Ruivo que eles vão para a 4ª cidade pioneira. Mantendo a pose, o jovem afirma que também planejava seguir na mesma direção e pergunta se poderia viajar com eles. Virando de costas, o jovem finge, dizendo que assim pode aprender feitiço no caminho, enquanto seus 2 companheiros riem da mentira. De repente, os 2 agarram o rapaz com muita alegria, gritando que isso é uma coincidência enorme e que adorariam ter um aliado forte. Com um pequeno sorriso no rosto, o sobrevivente reflete que seu próximo destino finalmente foi decidido de uma forma bem pacífica. Pela manhã, a caravana inicia sua longa jornada, acompanhando uma criatura colossal que carrega várias tendas pesadas em suas costas. Este animal enorme é chamado de Tarasca, um dos poucos monstros mágicos que a humanidade conseguiu domesticar para transporte pesado.
Andando perto da fera, o caçador fica impressionado com seu tamanho absurdo, notando que as pessoas o usam no lugar de cavalos comuns. Mais à frente, o ruivo chama a atenção de toda a equipe, avisando que precisam se apressar, pois ainda tem um longo caminho pela frente. Ao anoitecer, o protagonista senta no chão para meditar enquanto a maga dorme, e ele logo percebe que aprender algo novo é muito difícil. Suando frio, o lutador reflete que existem vários motivos para isso ser complicado, mas que a pior parte de todas é o grande esforço da repetição. Ele então se lembra das aulas com sua companheira, notando que o crescimento só acontece repetindo a mesma coisa, mesmo que o progresso seja bem lento. O jovem continua suando muito, enquanto reflete que essa etapa do treino místico é muito difícil e costuma travar em um certo nível. No entanto, ele já está bem acostumado com a dor de ter que repetir a mesma coisa várias e várias vezes para obter algum resultado. O guerreiro então se lembra dos 12 anos de agonia que suportou no passado apenas para sobreviver e se tornar cada vez mais poderoso. Com isso, ele abre o olho, exibindo uma determinação enorme de persistir em seu foco até finalmente alcançar o sucesso desejado. Neste momento, uma pequena luz mágica surge, brilhando no ar, indicando que o caçador conhece muito bem esse caminho árduo do esforço. O aventureiro então cai no chão, completamente surpreso ao sentir a mana, enquanto a loira bate palmas, comemorando seu progresso. Mas o jovem reflete que levou 10 dias inteiros só para conseguir senti-la e confirma que essa tarefa é bem complicada. A maga se senta ao lado dele e confessa que o novato é bem lento, mas que ainda assim foi ótimo, já que muitos partem dessa para melhor sem nunca sentir a mana. Muito empolgada, a moça anuncia que é a hora do segundo passo e começa a vasculhar sua bolsa, procurando por algo importante. A professora então retira um frasco brilhante e despeja um líquido azul mágico, bem misterioso em uma pequena tigela. Nesse instante, ela coloca um par de luvas, enquanto pede, com a maior naturalidade, para que o guerreiro tire a parte de cima de sua roupa. O jovem fica completamente chocado com esse pedido inusitado e encara sua companheira, sem entender o que está acontecendo. Uma brisa fria sopra por entre as árvores da floresta escura. A jovem então mergulha o dedo naquele líquido azul esquisito, enquanto nosso herói tenta processar o que está prestes a acontecer. Com as costas nuas, o lutador pergunta o que ela está fazendo, e a loira explica que está desenhando o caminho para fundir a energia em seu corpo. Com o símbolo brilhante finalizado, a professora anuncia que vai injetar a força e pede para seu discípulo tentar sentir tudo com muito cuidado. Mantendo a concentração total, o protagonista apenas acena com a cabeça e se prepara para receber aquele poder desconhecido. A mão da mulher então se aproxima das costas do guerreiro, fazendo o círculo mágico brilhar muito intensamente e soltar faíscas. De repente, todo o corpo do jovem envolto por uma luz azulada extremamente forte, deixando o caçador de olhos arregalados. Uma energia gigantesca levanta vento do chão, enquanto o sobrevivente nota que esse poder está em um nível completamente diferente de antes. O caçador sente uma energia incrível brilhando como um relâmpago dentro de seu corpo, notando que ela flui de forma muito mais densa que o sangue. A moça loira então pergunta se ele consegue finalmente sentir a mana, enquanto o jovem confirma que percebe algo muito forte percorrendo ele. Com um sorriso, a maga anuncia que este foi apenas o primeiro passo para usar feitiços e logo explica que existem 3 estágios básicos na magia. A professora então detalha que a primeira etapa é sentir a energia, depois armazenar tudo no corpo e só no final conseguir usar o poder. Como o guerreiro já passou com sucesso no teste inicial, a jovem decide que é a hora exata é de passar diretamente para a segunda fase. Nesse instante, ela anuncia que vai guiar a mana até o coração dele, pedindo para o herói criar um espaço imaginário como se estivesse prendendo a respiração. Suando muito, o protagonista fecha os olhos e se concentra o máximo possível, preparando seu corpo para armazenar toda essa força incrível. Com isso, sua companheira de equipe grita empolgada para que comecem e empurra uma onda gigantesca de luz azul, o símbolo místico desenhado na pele do lutador, então começa a brilhar intensamente, absorvendo cada gota daquela magia poderosa da floresta. Mas de repente, a visão do jovem muda completamente, mostrando uma fera bizarra que parece uma mistura assustadora de um inseto com um louva-a-Deus. Essa criatura verde gigantesca surge do nada no meio da escuridão, exibindo uma aparência aterrorizante que assustaria qualquer um. O monstro colossal permanece parado, enquanto o aventureiro observa essa ilusão sombria, sem entender por que essa imagem está aparecendo em sua mente. A fera medonha então vira lentamente a cabeça, revelando olhos vermelhos brilhantes que encaram a alma do guerreiro com muita agressividade. Para piorar, dezenas de outros olhos bizarros se abrem no corpo da fera, provando que este demônio é um perigo de nível extremo. De volta ao mundo real, uma gota escura cai na testa da professora, assustando a mulher ao sentir uma energia sombria surgindo do nada. Percebendo que algo está muito errado,
a loira entra em estado de choque e tenta entender o que deu errado no treinamento. Nesse momento, a magia azul ao redor do sobrevivente perde todo o controle, criando um redemoinho perigoso que assusta a pobre maga. Desesperada e com lágrimas nos olhos, ela percebe que sua própria mana está sendo sugada à força pelo corpo de seu novo companheiro de equipe. À medida que o perigo aumenta rapidamente, uma cauda peluda surge do nada e se enrola firmemente na cintura da moça para puxá-la daquela confusão. Por sorte, o lobo vermelho afasta a jovem, salvando sua vida, enquanto o novato permanece no chão. A maga é jogada no ar enquanto a cauda do lobo a segura com muita firmeza para evitar o perigo iminente. Sendo colocada no chão com cuidado, a jovem encara a fera peluda, tentando entender a ação inesperada do animal. Respirando aliviada, ela percebe que a criatura notou o risco mortal e agiu rapidamente para salvá-la daquela força avassaladora. Nesse instante, a voz do protagonista ecoa pelo local, chamando sua companheira, enquanto a aura mágica azul finalmente desaparece. Encarando a professora, o caçador pergunta se está tudo bem, notando que a moça parece completamente assustada com a situação. Ainda em choque, a loira reflete que a ilusão sombria que acabou de presenciar era, na verdade, um mundo mental. Sendo uma manifestação clara do poder de alguém, esse tipo de visão mística assume a forma de um universo pessoal e particular. Cada pessoa possui um espaço único que reflete as experiências e a vida que o lutador levou até aquele exato momento. Mas a mulher não consegue entender como uma presença tão maligna e monstruosa pode existir dentro da mente de seu novo aliado. Com um olhar muito sério, ela se aproxima do jovem, exigindo que ele seja completamente honesto sobre seu passado misterioso. A curandeira então pergunta se por acaso o sobrevivente consumiu algum núcleo de mana durante sua jornada perigosa. Ouvindo isso, o guerreiro inclina a cabeça para o lado, completamente confuso com esse termo estranho que nunca ouviu antes. A maga logo explica que são os cristais dos monstros, e o herói confirma que costuma comer essas essências brilhantes diretamente. Tremendo de medo, a moça perde a compostura e questiona desde quando o novato faz essa loucura e qual seria a quantidade exata. Calmamente, o jovem revela que os ingere há 10 anos e chuta que deve ter engolido dezenas de milhares dessas pedras. Vendo o pânico dela, o aventureiro questiona se há algum problema nisso, enquanto a loira grita que a situação é muito grave. Tentando acalmar os nervos, a professora explica em detalhes o que acontece quando um humano comum decide ingerir um núcleo. Com a voz embargada, ela afirma que a pessoa que comete esse erro ou perece na hora, ou se transforma em um monstro bizarro. Nesse exato momento, o rosto do caçador é iluminado pela lua, pois a conversa dela deixou ele bem assustado